Fala, rapaziada, estamos começando mais O Quarto Poder, terceira semana. A gente começou recebendo uma série de críticas aí por comportar uma certa figura com um discurso um tanto quanto complexo, né, contraditório, no mínimo. Depois a gente recebeu o nosso querido Felipe Monteiro, que também recebemos críticas porque é um cirista, né? um centro-esquerdista, desenvolvimentista mais comportado. E eu falei, não, tá na hora de chamar aqui um revolucionário, um marxista, raiz, né? Para a gente poder debater aqui os assuntos da semana, debater o Brasil, debater o futuro e principalmente o passado. Até porque nós vivenciamos esse passado num mesmo ambiente, num mesmo local, inclusive deixando certas pessoas em comum um pouco perturbadas. Hoje eu recebo aqui o César Calejon, meu querido amigo, companheiro. Não tivemos a honra e o prazer de debater e de trabalhar ao vivo na PAN, não chegamos a nos encontrar, mas assim que teve aquele episódio, eu fiquei... Pô, eu preciso falar com esse cara. Os caras me mandando no WhatsApp, o Constantino perturbado com você e tal. Eu falei, cara, esse cara vai longe, É um baita de um comunicador, um baita de um jornalista. Obrigado, fora escritor, né? Depois eu quero que você fale mais sobre os seus livros, sobre suas obras. Sei que você vai lançar agora um terceiro, inclusive, se eu não me engano. Quarto livro. Tô inteirado. E obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter cedido aí espaço na sua agenda para poder conversar um pouquinho comigo. Que isso, Léo, eu que te agradeço, querido, também sou muito fã do seu trabalho, obrigado por me receber no podcast, que eu tenho certeza que vai bombar, já é um sucesso enorme e vai ser cada vez mais sucesso, irmão, obrigado por me receber. Pô, brigadão. César, você sabe que aqui, assim, a gente fala de tudo, não tem nenhuma trava formal, comportamental, do que pode, do que não pode. Então, assim, a gente fala de tudo. Uhum. E eu acho importante, inclusive, falar, porque nós passamos por algumas situações lá na PAN. E eu queria, assim, primeiro ponto, para a gente começar. Como é que você foi parar lá? Quem te chamou para debater com aqueles caras? Porra, como que foi esse processo? Quem entrou em contato contigo e por que motivo você topou? Cara, eu fui por indicação do Guga Noblar, que é um amigo que na época estava fazendo alguns programas lá. Acho que ele estava fazendo inclusive um morning show. Acho que teve uma semana, Grandini, que ele não podia ir. E acho que eu tinha dado uma entrevista no canal dele. A gente ficou mais próximo naquela ocasião, isso em fevereiro de 2021. E ele me convidou. Falou, você topa, César? Eu falei, topo, vamos lá. Cara, mas tem, sabe? Me colocou tudo. Cara, os caras são bem bolsonaristas, tem isso, tem aquilo, beleza? Eu falei, beleza. Eu respeito a todo mundo que me trata com educação, que se você se propõe a debater, por mim, vamos debater. Mas se você engrossar, eu vou engrossar um pouco também, tá tudo certo. Ele falou, não, é por aí mesmo, cara, você quer? Eu falei, vamos, pode me... Se os caras quiserem, eu vou. E eles me chamaram para ir no Morning Show, fevereiro de 21 pela primeira vez. Eu fui 4, 5 vezes no Morning Show. E eu me articulei da forma como eu sempre me articulo, Léo. Entendeu? No Quarto Poder, na Jovem Pan, no ICL, no Galãs Feios, onde quer que eu esteja, eu vou falar o que eu tenho para falar, cara. Eu não tô me apresentando em público porque eu quero ganhar seguidor, porque eu quero vender curso, porque eu quero isso ou ser contratado. Eu vou dizer o que eu tenho para dizer. Se você gostar e quiser me convidar de novo, quiser me contratar, ótimo, vamos conversar. Se não quiser, passar bem também. O meu objetivo central é promover pensamento crítico para alcançar a emancipação popular, que é um processo amplo, absurdamente complexo e que eu não tenho pretensão de fazer sozinho. Eu quero ser o grãozinho de areia que contribui nesse sentido. E eu fui, cara. Participei ali de 4 programas com o Zoe Martinez, com a Adrilles. Foi naquela época que você lembra que o Adrilles mandou o Zig Heil lá na parada, lembra? Depois ele falou que não foi, a justiça o isentou e tal. Mas, isso aí eu posso até te dizer, não vou falar o nome porque eu gosto dessa pessoa dentro da PAN, é uma pessoa que eu gosto. E é uma pessoa que tem um cargo de chefia ali dentro. E eu troquei ideia com essa pessoa e falei,
você acha que ele fez de propósito? E a pessoa falou, sim, acho que sim. Acho que ele fez querendo fazer uma gracinha como quem faz um apito de cachorro. Essa pessoa me disse isso dessa forma, que eu não vou dizer o nome porque eu quero preservar, é uma pessoa que eu tenho apreço. Aí foi isso, cara. Naquela época ali, teve todo esse bafafá, eu interagi com a Fabi Barros, com o Marco Antônio, o Superman. Superman, Paraguai. Superman é muito bom, né? Com essa galera aí. E já naquela ocasião, eu vinha fazendo alertas de que, olha, o que vocês estão estimulando, tem até no meu Instagram, se você olhar ali, isso entrou no inquérito que o Ministério Público Federal está movendo contra a Jovem Pan, cara. Pra você ter ideia. Eu dizendo que, olha, o que vocês estão estimulando aqui vai dar problema, tá? O que vocês estão fazendo aqui vai muito provavelmente resultar numa situação análoga do que foi a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. E a Fabi e a Zoe chegam aqui, Capitólio, ele sabia que você ia... Bom, aconteceu tudo o que aconteceu. Aí foi isso, cara. Eu participei nessa primeira ocasião, 4 inserções ali. E depois eles me chamaram de novo em outubro para participar do Linha de Frente. Eu já estava até decidido que, puta, o Jovem Pan não tem muito a ver mesmo. É difícil para mim, entende? Como você falou, eu tenho viés marxista. Eu não me defino como comunista. Eu me defino como humanista, Grandini. Tá. Porque a minha luta é por emancipação popular e pensamento crítico. Eu acho que isso tem muito mais a ver com humanismo do que comunismo, que remete a uma série de experimentos que enfim, como você muito bem sabe, dá um problema enorme, esse termo hoje. Então, é uma questão semântica aí. E já tinha decidido que, pô, cara, não sei se é o caso. Tudo bem, não deu. É óbvio que é um microfone gigante, você sabe a força que a Jovem Pan tem, você sabe o que passar por ali significa na carreira de um comunicador. E eles me chamaram de novo. Você vem no Linha de Frente, que na ocasião acho que era o Pavinato. Não sei nem se é ainda. O Pavinato que estava conduzindo. É ele ainda, né? Que estava conduzindo, ele indicou meu nome lá. O Pavinato é um cara que nós estamos em posições antípodas dentro do espectro político e ideológico, mas eu consigo ter interlocução. Sim, eu também. Consigo ter interlocução, é um cara que minimamente eu respeito. Às vezes acho que ele se excede em ampla medida, mas é um cara que minimamente eu consigo ter interlocução, eu respeito, ele me respeita e tal. E ele me indicou ali, eu fui... Falei, bom, já tive uns atritos aí, deu umas pancadas na Pietra e tal, que eu falei, agora eu não volto mais, mano. Agora acabou. Eles chamaram de novo. Continuou indo. Continuei indo. E verdade seja dita, Grandini, eles nunca me pautaram, tá? Eu sempre me articulei da forma que eu quis, com o nível de agressividade que eu quis, trazendo o tema que eu quis, entende? Nunca houve uma única colocação de, olha, Calejão, aqui você não pode falar isso, ou não carrega tanto na tinta quando você for explorar determinado tema. Nunca. Isso nunca foi feito. Então, verdade, até um ponto que eles não me chamaram mais também. Mas, isso é outra coisa. A gente está no modelo capitalista, é uma empresa, eles não querem mais contratar os meus serviços. Ótimo. Tudo isso para mim é legítimo. E aí fui até que a coisa já vinha fervendo naqueles embates ali com o Superman, no Opinião. À noite, né? Que ia ao ar das 9 às 10 da noite. E depois, essa pessoa que é da direção também, da Jovem Pan, quando não rolou mais o barato, essa pessoa me falou assim, Calejão, eu vou ser honesto contigo, tá? Eu sei quem é. Eles queriam alguém da esquerda, mas eles não queriam alguém que levasse o debate. Eles não queriam alguém que o conteúdo começasse a viralizar a partir do prisma da esquerda, entende? Que eu acho que foi o que aconteceu com você também. Sim. Quando você chamou ele de puxa-saco e ele pediu pinico, o Constantino pediu pinico e saiu do ar ali. Isso aí viralizou de uma forma muito ruim pro próprio bolsonarismo, que era a posição que a Jovem Pan defendia naquela ocasião, entendeu? Porque, pô, o cara pediu arrego, velho. O cara disse que debate com todo mundo e meteu o pé no ar, entendeu? E aí depois veio com aquele discursinho lá com o apresentador do Pânico, como é que ele chama aquele cara? O Emílio. Com o Emílio, dizendo que não, o nível do debate... francamente, mano, que nível de debate? Você é o maior vendedor de fumaça da história, se vende limitado como... pra total, cacete. limítrofe total, velho. Pra cacete. Tem um único tema a ser explorado,
que é o anticomunismo, que os vermelhos, que os petistas, entende? Interrompe todo mundo, é agressivo, usa palavrão, e aí depois vem me dizer que ai, não, o nível do debate. Sabe por que você não gosta? Porque eu e você, Grandini, fizemos com ele o que ele faz com todo mundo. Sim. Aí ele não quer. Ele não quer não, nós vamos ser tão agressivo quanto, eu não vou me deixar interromper, eu vou usar o mesmo tipo de artifício que você utiliza para ofender as pessoas, vou te chamar de puxa-saco, vou falar que você é um imbecil. Aí eles não querem. Aí é o nível do debate, que é nível de boteco, briga de bar. Mas só você que pode fazer a briga de bar, Exatamente. né? Não foi isso, irmão. Foi mais ou menos por aí. Eu aceitei porque eu acho que era um ambiente que estava absurdamente intoxicado com essa perspectiva bolsonarista. E por mim, se vocês permitem que eu me articule da forma como eu sempre faço, eu vou em qualquer lugar debater, não tem problema. Aí foi por aí, até que estourou esse barato com o Constantino aí. Não, essa foi a cereja do bolo, né, cara? Mas e só para resumir minha fala nesse ponto, Léo. Sabe o que é muito louco? Você falou do marxismo, né? Na minha apresentação. E ali você conhece a galera. Galera que te faz a microfonia, que te... Entendeu? Sim. Toca, que viabiliza a operação. Aqueles que trabalham nos bastidores. Cara, o proletariado ali, velho... Quando eu tinha essas falas mais incisivas, por exemplo, com o Marco Antônio, que eu uso categorias de classe, e vale a pena te dizer isso, eu, via de regra, não gosto de fazer isso. Tá? Eu não gosto de olhar pro cara e falar, você é um playboy, por isso que você tá fazendo isso. Tá? Por quê? Porque, cara, é ultra agressivo fazer isso, entende? Então, via de regra, se a gente tá debatendo um argumento, se eu tô aqui, por exemplo, no Quarto Poder contigo, e você coloca algo que eu discordo na seara sociopolítica, socioeconômica, geopolítica, o que quer que seja, eu jamais vou trazer categoria de classe. Eu jamais vou falar, porque o Léo Grandini nasceu em Pinheiros ou nasceu em Pirituba. Eu jamais vou fazer isso dessa forma, entende? Porque, cara, nós estamos discutindo algo que cabe a dissonância. Pô, eu preciso respeitar a tua perspectiva. A partir do momento que você começar a estimular a subversão da República Brasileira, que você começar a negar valores científicos, que você começar a utilizar esse tipo de barbaridade atrelada ao bolsonarismo, ao olavismo, aí eu vou pra cima com tudo que eu tenho. Eu vou usar ad hominem, eu vou usar categoria de classe, eu vou usar tudo. Eu não gosto, mas eu me sinto compelido a ter que fazer na medida em que você tá disseminando coisas que são absurdas, entende? Então, cara, nessa ocasião, quando eu ressaltava categorias de classe, sobretudo com o Marco Antônio, que vai todo engomadinho, com terno, com... Parece um boneco, né, cara? Entendeu? Bonecão de cera, todo com um paninho no bolso e tal, com um mocassim que custa 5, 10 mil reais, entendeu, meu? Quando eu fazia isso e terminava o programa, a galera trabalhadora da Jovem Pan adorava Grandini. Os caras chegavam e me abraçavam, meu irmão. Eu fiz opinião também. Cara, eles me abraçavam e tipo, pô, você esculachou o Playboy, cara, não sei o que, tal. Esse dia do 3 em 1, que deu lá o bafafá com o Constantino, Sim. Cara, uns 10 funcionários, assim, do proletário Jovem Pan me abraçou, formou uma rodinha assim. Foi muito bom, cara. Não, total, César. E uma coisa que ouvindo você falar, eu não me arrependo, assim, em nenhum ponto de nada que eu fiz. Porque teve uma galera, e aí eu confesso pra você, que eu era afiliado ao PT, eu era afiliado ao Partido dos Trabalhadores, atuava do ponto de vista político partidário, e assim que eu fui entrar na Jovem Pan, eu recebi uma negativa por parte da esquerda como um todo, de dirigentes como um todo, dizendo, porra, como que você vai lá e dá palanque, se presta a esse papel de conversar com fascista, isso, aquilo. Falei, gente, vocês não estão entendendo o ponto. Não sou eu que estou dando palanque para eles, eu não sou ninguém. É o contrário. E os caras que são um conglomerado gigante, que é o grupo da Jovem Pan, e estão me dando espaço para eu poder aproveitar. Tanto que, porra, é difícil algumas vezes, porque você recebe muito xingamento, muita ameaça, muita humilhação. Então você tem que estar com a saúde mental em dia para poder lidar com aquele ambiente, né? Sim.
lidar com aquele ambiente. Totalmente. E assim, começou, eu não estava acostumado, né? Começou uma série de xingamentos, de humilhações, assim, milhares de direct. Uma coisa pavorosa, ainda mais quando eles se prestam, Zoe Martinez, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, a gravar vídeos estimulando que essas pessoas vão lá no seu perfil e te xingue. Então, a Zoe fez um vídeo que teve mais de 500 mil de views no Instagram dela, falando mal de mim, ou seja, estimulando essas pessoas. Nesse dia foi uma coisa pavorosa. E havia uma crítica por parte dessa esquerda institucional contra a minha participação na Jovem Pan. Tá. E eu comecei a falar, não, realmente é melhor eu sair, sabe? Eu tô dando palco para esses caras, eles querem me fazer de bobo e tal. E aí foi quando teve um episódio, que eu não sei se você deve recordar, com a Pietra, envolvendo o MST, como o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Claro que lembro. Que aí foi quando foi o meu primeiro trending, assim, né? Que teve na Jovem Pan. Estourou, isso aí estourou, cara, eu lembro. Não, total. E aí o João Paulo Rodrigues, líder do MST, o pessoal entrou em contato comigo. Porra, conheci o Armazém do Campo. Aí a tua teoria se provou correta. E deram um monte de recebido. Não, e o teu um deboche post. foi maravilhoso. Eu estou correto. Que na época era aquela secada, que é outra Foi bolsonarista. sim, foi muito bom isso, cara. Não, cara, aí aquilo me deu um estímulo, porque aquilo furou a bolha. E na mesma semana, o pessoal do Boulos me mandou mensagem e eu me encontrei com o Boulos no Instituto Feira Livre. E ele mesmo falou, Grandini, eu acho importante que pessoas como você, o Guga também, que na época estava, ele conhecia, continuem. Claro. É importante continuar. Você não tem que levar em consideração essas críticas. Porque é importante você continuar lá. Você está fazendo os caras ficarem perturbados na casa deles. Então isso tem um gostinho a mais. E aí eu acho importante colocar isso aqui na mesa, porque não é assim, não é xingando, não é criticando quem se coloca nesse papel, porque é fundamental para o nosso campo. Ainda mais no período eleitoral. Né? Ainda mais no período eleitoral. Mas, César, eu queria agora entrar num assunto contigo, que a gente estava, inclusive, conversando um pouco antes de entrar, que é sobre a hipocrisia bolsonarista. Né? Porque eu não vou citar nomes também, até para não levar processinho, mas só na Jovem Pan, de comentaristas famosos bolsonaristas, eu conheci 3 que cheiram pó. Não vou falar nome. Né? Um, inclusive, que detesta o Bolsonaro, que fala mal do Bolsonaro, que fala mal do Paulo Guedes, mas ele tem milhões de seguidores, uma pessoa que tem milhões de seguidores nas redes sociais, e ele lucra pra cacete com o bolsonarismo. Então, quer dizer, o bolsonarismo, e aí eu quero a tua avaliação a respeito disso, e até uma análise histórica, de uma conjuntura histórica dessa formação, que eu tenho as minhas avaliações, mas eu quero ouvi-lo. Ele transformou-se num mercado para essas pessoas, e mais do que isso, é uma doença patológica, homoafetiva, né? Bizarra, de culto messiânico a uma figura masculina, autoritária e viril, e que, assim, eu não sei exatamente quando surgiu. Eu deduzo que começou lá em 2013, depois 2014, acho que o golpe selou de vez essa questão. Mas em que momento que nós acabamos com aquela dicotomia PT-PSDB, que era uma dicotomia democrática dentro de um Estado democrático de direito, e houve essa onda antipolítica, anti-establishment, que culminou na formação do bolsonarismo enquanto força política, como que isso aconteceu, como que a gente deixou isso acontecer. Esses setores que depois foram atacados pelo bolsonarismo, como o Congresso, como a imprensa, como o Supremo, eles têm culpa nisso? Como que se deu isso? Né? E por que tanta gente, querida às vezes, a nossa família, mãe, tio, irmão, compra esse discurso? Ótimas reflexões, Léo. Veja, por que os nossos parentes e pessoas que são tão próximas compram? É porque o substrato que anima o bolsonarismo, a meu ver, remete a uma expressão histórica e cultural dos legados de Brasil colônia
e Brasil Império. Ou seja, essa mentalidade que te diz que quem tem que mandar no mundo são homens brancos e heterossexuais vem sendo incutida no imaginário popular brasileiro e ocidental, de forma mais ampla, faz 500 anos. Então é por isso que tanta gente que, em tese, não teria nenhum tipo de inclinação neofascista ou dessa ordem, compra essa coisa da família tradicional, do cidadão de bem, porque tudo isso está incutido no nosso desenvolvimento histórico-cultural enquanto nação. Então, quando a gente vai avaliar, e tudo isso eu digo no meu primeiro livro, A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI. Quando a gente vai falar da ascensão do bolsonarismo, você já precisa considerar que existe essa inclinação histórica. A forma como a nossa república está constituída, histórica e culturalmente, já remete aos valores de Brasil colônia e Brasil império e todo um modelo de sociabilidade escravocrata que organizava o funcionamento daquelas sociedades e que é fundamental para constituir a república que a gente tem estabelecida hoje no começo do século XXI. É por isso que o Bolsonaro diz que a filha dele nasceu mulher porque ele fraquejou, que ele preferiria o próprio filho morto num acidente de carro se o filho fosse gay, que ele usou arroba para falar de negros, que ele faz piadinhas que não são piadinhas, são crimes de todas as ordens envolvendo essas questões. Ele tem consciência no âmbito teórico disso que eu estou te colocando aqui? Não. Ele faz uma ciência experimental. Ele vai apertando o botão, ele vai fazendo falas parlamentares e vai vendo como é que o eleitorado dele reage, ele vai fazendo postagem, ele é a estrutura que eu digo, né? Vão fazendo postagens em redes sociais e vai vendo o que tem maior ou menor ressonância, considerando a natureza do material que está sendo ministrado ali, tá? Bom, com essa base bem estabelecida, a partir de, se você pensar, qual foi a primeira vez que você teve um smartphone? Você vai descobrir que foi entre 2010 e 2013, mais ou menos em algum lugar eu talvez não sei quantos anos você tem, mas você está com 20 e tantos, não é? Você é bem novo. Mas o que não é demérito nenhum, tá? Muito pelo contrário. A meu ver, o fato de você já estar tão desenvolvido enquanto comunicador numa idade tão nova só mostra o teu torque intelectual, o quanto você ainda vai crescer ao longo das próximas décadas, enfim. Isso não é demérito nenhum, a meu ver, você ser novo. Mas por que eu estou te dizendo isso, cara? Se você pegar e fizer essa reflexão, você vai ver que eu vou colocar dessa forma. Os smartphones se popularizam entre 2010 e 2013, tá? O que isso faz é dar um protagonismo maior para as pessoas que estavam acostumados a meramente consumir mídia. Através de jornal, mesmo através de internet. Você tinha os sites, a pessoa entrava lá, lia o que quer que fosse, estava pouco acostumada a postar conteúdo. Apesar de, naquela ocasião, a gente já ter Facebook, já ter tido Orkut, já ter tido esse tipo de coisa, né? O que a disseminação dos smartphones faz, Grandini, é dar um protagonismo maior para as pessoas que começam a implicitamente questionar a sua não participação direta na formulação da vida pública. Agora o cara não consome mais só. Ele posta vídeo, ele deixa comentário, ele sabe o que está sendo votado, por exemplo, nas assembleias e no parlamento de forma mais ampla, entende? Cara, no mundo inteiro isso gera uma onda de questionamento do próprio modelo de democracia liberal representativa. Isso acaba eclodindo o que é a Primavera Árabe, a revolução, entre aspas, ucraniana de 2014, que deu esse problema todo que está aí até hoje. E no Brasil, o que foram as jornadas de junho de 2013. Junho de 2013. Junho de 2013 e o que acontece no ano seguinte, quando a Aécio e Companhia Limitada não aceitam a derrota para Dilma Rousseff por 54 a 52 milhões de votos, foi de fato uma eleição bastante apertada, a meu ver, caracterizam a entropia do que viria a ser o bolsonarismo. Caracterizam esse ponto de inflexão, que é aí que vai a tua provocação, onde surge a condição ideal, o solo mais fértil para o desenvolvimento do bolsonarismo. E aí você perguntou, Congresso, parcelas do judiciário, da mídia, efetivamente tem uma responsabilidade enorme pelo surgimento do próprio bolsonarismo. Por quê?
Até 2013, junho, eu tenho no meu livro, é que eu vim de metrô, tá no carro, eu separei pra te dar de presente, a gente combina uma outra ocasião, eu vou te dar de presente, tá separado, cara. É que eu acabei vindo de metrô, eu fiquei com medo de atrasar por conta do trânsito, eu acabei pegando o metrô e esqueci isso. Mas eu tenho fotos ali, você vai ver, Grandini, que demonstram que em junho de 2013, as reivindicações eram absurdamente difusas, cara. As pessoas estavam exigindo maior autonomia para o Ministério Público, contra a PEC, contra a Copa, por mais saneamento básico. Não tinha naquela ocasião. E isso está expresso em fotos. Eu tenho as fotos que mostram as pessoas com as plaquinhas e tal. Naquela ocasião não existia uma demanda contra o Partido dos Trabalhadores ou contra a Dilma Rousseff. O que acontece a partir dali, sobretudo a partir do momento em que a Aécio Neves não aceita a derrota no ano seguinte, em 14, é que num modelo tão maniqueísta, no qual você tinha a figura do Lula com o PT de um lado e a figura do FHC e o PSDB de outro, boa parte da então social-democracia, bem entre aspas, social-democracia brasileira, acreditou que desidratar o Partido dos Trabalhadores significaria automaticamente assumir a presidência da República. Exatamente. Porque isso é o que vinha acontecendo basicamente desde a década de 90, do começo da década de 90. Entende? Deu errado. Deu errado. Quando você começa a destilar ódio, destilar o que eu chamo de elitismo histórico e cultural, que é a categoria com a qual eu trabalho, que eu exploro melhor nesse quarto livro. Vai lançar agora, vai entrar em pré-venda agora em fevereiro, já pela editora Record. Eu te mando um livro desse de presente para você também, para avaliar também. Cara, o que acontece aí é que quando você estimula ódio, Grandini, quando você estimula elitismo histórico cultural, você sabe como começa. Você nunca sabe o rumo que esse negócio toma e aonde isso eventualmente vai parar. Eles queriam alguém que fosse como Luciano Huck, como Geraldo Alckmin na presidência e tal. Algo dessa ordem. Acabou que estourou na extrema direita, com o próprio Jair Bolsonaro. E a social-democracia, quando eu te digo a direita liberal, parcelas do judiciário, o empresariado, a Fiesp, mídias hegemônicas de comunicação, todo mundo entrou nessa dança. Boa parte desse público voltou atrás porque eles perceberam que, nossa, deu ruim e deu ruim pesado. A gente não só acertou o Partido dos Trabalhadores, a Dilma e o Lula, mas a gente acertou a política institucional de forma mais ampla e conseguimos incutir aqui um protótipo de nazismo brasileiro. Não foi uma onda apenas antipetista, foi uma onda antipolítica, né? Exatamente. E o que gera... A política é a última instância que te previne a barbárie. Se você não tem processos políticos, se você não lida com a dissonância, com a divergência... mas esse político é tudo corrupto. Ainda que seja. Infelizmente, no começo do século XXI, é o que tem para hoje. Tentar anular a política sob o pretexto de que ela é corrupta, você corre o risco de cair num estado de barbárie, que foi efetivamente o que aconteceu no Brasil quando acende o próprio bolsonarismo. Então, a meu ver, o ponto de inflexão tem tudo isso que eu te coloquei nesses últimos 7, 8 minutos de fala. Tem essa questão histórica e cultural de Brasil colônia, Brasil império, que forma uma mentalidade muito aguda, no sentido de dizer que quem tem que governar e mandar no mundo são homens brancos, heterossexuais, e o resto precisa se submeter. Tá? Mas o ponto de inflexão mais severo acontece entre 2013 e 2014 por conta da disseminação dos smartphones, que dá um protagonismo maior para as pessoas, elas começam a questionar e, muito oportunisticamente, a direita liberal brasileira começa a catalisar esse processo para acertar o Partido dos Trabalhadores e tentar assumir o poder. O que dá errado e estoura na extrema-direita com o próprio bolsonarismo. Não, interessantíssimo. Eu estava aqui olhando, né, você falar, e porque você trouxe um assunto e aí eu quero destrinchar, porque é um assunto macro, que é a crise do capitalismo, né? Que você bem disse, que começou em 2013, essas questões todas. E o que eu percebo? Que até então o PSDB, que é uma direita liberal, perdeu 4 eleições consecutivas. Então, eles não estavam aguentando mais e não estavam entendendo por que isso estava acontecendo. Só que, interessante avaliar que o PT
tem capilaridade popular, essa esquerda tem capilaridade popular, que o PSDB não estava tendo, não estava conseguindo ter. E aí, o bolsonarismo, essa extrema-direita, querendo ou não, ela tem capilaridade popular. Ela tem muita capilaridade popular, inclusive em setores de massa, de proletariado, em comunidade, em favela. É impressionante. É impressionante. Muito por pautas morais e afins, mas é impressionante. E não é um fenômeno só brasileiro, né? É um fenômeno europeu, é um fenômeno, inclusive, nos Estados Unidos, setores mais reacionários do Partido Republicano, que culminaram no Trump. Então, parece que é um fenômeno internacional de crise do capitalismo. E aí, o que eu quero te perguntar e que é interessante destrinchar? Que agora culminou nessa guerra com a Ucrânia. E me parece, e aí eu não sei se você tem a mesma avaliação, que essa crise do capitalismo, quem está perdendo essa guerra, de certa forma, é o capital. Por quê? Agora na Rússia, eles estão fazendo de tudo. Sanções, retiraram empresas, investimentos, grana a rodo para a Ucrânia. E eles viram que não conseguiram abalar a Rússia como eles queriam. E nessa, a China está vendo isso e já está falando, opa, então quer dizer que se eu tentar experimentar alguma coisa aqui em Taiwan, eu acho que não vai ter tanto problema assim. Então, quer dizer, o capital ele está tentando fazer de tudo para reduzir essas questões envolvendo o imperialismo e afins e tentar manter a sua hegemonia, mas parece que o poder político, especialmente na Ásia, está conseguindo vencer o capital. E aí eu falei muitas coisas, mas meio que é um insight que eu tive tá aqui. Ótimo. Uhum. Você concorda que a gente está vivendo numa crise do capitalismo ou do imperialismo? Qual que é o futuro do capitalismo? E se você acha que essa dicotomia esquerda, extrema-direita vai continuar justamente porque a direita neoliberal, o neoliberalismo, não conseguiu apresentar propostas claras para os problemas reais das pessoas? Eu acho que sim, Léo. Veja, tem uma série de questões interessantíssimas que você levanta aí. Desde a Guerra do Peloponeso, sei lá, desde Tucídides, tá? Esse cara te dá conta do que acontece quando você tem um império estabelecido e outro que ascende. O atrito que isso gera. E a gente está vivendo uma etapa do desenvolvimento do capitalismo no qual essa racionalidade neoliberal... Você tem, por exemplo, na Nova Razão, para ser totalmente honesto intelectualmente, tá? No livro A Nova Razão do Mundo, do Dardot e do Laval, Pierre Dardot e Christian Laval, eles te dão conta de que o neoliberalismo, para muito além de um conjunto de práticas macroeconômicas a serem adotadas por um determinado governo, conforma uma espécie de racionalidade que não pauta só as ações do governo, mas as expectativas e as condutas dos próprios governados. E que forma uma espécie de governo segundo o qual o que determina a organização da vida social é um princípio universal da concorrência, da competição e, consequentemente, da desigualdade, tá? E essa racionalidade neoliberal, cara, ela fica mais aguda a partir de 1980. Com o Reagan nos Estados Unidos, com a Thatcher na Inglaterra, com o Kohl na Alemanha, com o Giscard d'Estaing, com o Pinochet, com as ditaduras no Cone Sul, enfim, tudo isso. O que vai acontecendo exponencialmente a partir desse ponto é o agravamento dessa racionalidade, que propõe a competição entre seres humanos como única forma de organização social e que naturaliza as desigualdades. E que diz que quanto mais disso, melhor. Porque é assim que funciona, mate ou morra. Tá? Traduzindo para uma linguagem bastante coloquial e de fácil acesso. Se você pegar... existem autores, por exemplo, que eu nem vou citar qual, porque eu não quero ficar tão estigmatizado em determinada direção. Mas você tem autores interessantíssimos que te dizem, por exemplo, que o imperialismo ele é a etapa superior do capitalismo. Pelo simples fato de que se você estimula esse tipo de competição de forma desenfreada, deixa eu colocar dessa seguinte maneira, olha, se você pegar água, tá? Que é o elemento fundamental à vida, e eu te disser, quanto mais água você tomar, melhor,
Isso não se aplica. E é o elemento fundamental à vida. Se você tomar entre 1,5 litro e 2 litros por dia, você vai estar saudável, você vai fazer a manutenção das propriedades do seu organismo. Se você não tomar água nenhuma, teu organismo colapsa. Agora, se você tomar 20 litros de água por dia, você vai ter descalcificação óssea, você vai ter problema renal, você vai ter todo tipo de problema correlato ao excesso de ingestão de água. E eu estou te falando do elemento fundamental, a vida. Água. Então não é quanto mais, melhor. É óbvio que existe um equilíbrio que você precisa se ater a esse equilíbrio para funcionar de forma saudável. Você imagina quando o principal organizador da vida social é a competição. E que, paralelamente, você tem o desenvolvimento de novas tecnologias que te dão um selinho azul do lado do teu perfil como um marcador social explícito, dizendo que você é mais ou menos importante, e que as pessoas ficam verificando o tempo todo quanto seguidor tem, quantos views deu, eu vou ganhar dinheiro com isso, quantas pessoas estão assistindo. Entende? Essas coisas vão gerando uma espécie de monstro que só pode ser mantido através da violência. Que só pode ser mantido através da invasão, através da imposição, que é precisamente, a meu ver, o que essas forças mais imperialistas e mais agressivas estão tentando fazer nesse momento. Isso significa dizer que China, Rússia efetivamente não possuem nenhum ímpeto imperialista? Eu não iria tão longe, tá? Somos todos humanos, a gente sabe que ninguém é santo. Agora, eu te diria que, sobretudo, a China está organizando um novo modelo de sociabilidade no mundo, que, a meu ver, é infinitamente diferente. Você pode ter os seus problemas, tem, por exemplo, o sistema Hukou, que impede, ou até esse ponto impedia de forma mais enfática o trânsito de chineses dentro do próprio território da China. Tudo isso é verdade. Um monte de crítica. A gente pode ficar debatendo o regime chinês que cerceia, que tem uma série de coisas que são complicadas, sem dúvida. Mas foi o país que mais cresceu no mundo ao longo dos últimos 50 anos. É o país que conseguiu tirar 500 milhão de pessoas da linha da pobreza, enquanto o resto do mundo continua concentrando capital e renda na mão de um número cada vez menor de pessoas, enquanto você tem uma ampla parcela da população que não tem o que comer, não tem acesso à água potável, não tem nada. Então, cara, existe uma espécie de reformulação no âmbito global, sobretudo no que diz respeito à governança global. Porque desde o fim da Segunda Guerra Mundial, claro, houve o período da Guerra Fria, houve tensão com a Rússia, mas principalmente a partir, eu vou mais por aí, principalmente a partir do fim do desmonte do campo soviético, ao longo dos últimos 30 anos, os Estados Unidos estão acostumados a governar, a tocar a governança global de forma absurdamente unilateral. Não só na seara econômica, com a diplomacia do dólar, mas eles têm 750 bases militares espalhadas ao redor do mundo. Entende? O que está acontecendo agora no começo da década de 20 e 30 é que não mais. A China ganhou outra propriedade, a Rússia se organizou de outra forma. Sobretudo esses dois países estão colocando limites. E estão dizendo, não, vocês não vão mais fazer o que vocês querem ao arrepio do direito internacional, da lei e tal. Mas os Estados Unidos têm uma indústria de comunicação muito forte. Então, por exemplo, uma criança brasileira com 8, 10 anos já assistiu cerca de milhares de filmes estadunidenses, no qual os russos são os inimigos. O Brad Pitt, da minha época, pelo menos, não sei quem é hoje, mas você tem o galã americano, que é a referência estética de beleza, e todo o resto são regimes autocráticos que precisam ser combatidos, e eles são o mundo livre. Entende? O que está em jogo hoje, o que tá colidindo hoje, são essas duas propostas. O que vai acontecer daqui para frente é difícil estabelecer um prognóstico. A meu ver, não tem muito como parar o desenvolvimento, sobretudo de países como Índia e China. Existe uma transição, de foco político e econômico do Ocidente para a Ásia.
sobretudo para a China, Índia, em termos econômicos, militares e, em termos militares, para a Rússia, que sempre foi e continua sendo uma potência militar, mas que patina na seara econômica, entende? Então tem tudo isso que está em jogo e o que o imperialismo americano faz para desesperadamente tentar manter a sua hegemonia é catalisar coisas, por exemplo, como, sobretudo a extrema-direita americana. É catalisar regimes como o bolsonarismo. Então você tem, por exemplo, Batalhão Azov, figuras como o comediante ucraniano, o Zelensky. Entende? Então você tem esse tipo de coisa pipocando em diferentes partes do mundo, cara. Você tem Trump nos Estados Unidos, você tem Bolsonaro no Brasil, você tem figuras como Javier Milei na Argentina, você tem Orbán na Hungria, Duda na Polônia, Meloni na Itália, Le Pen na França e assim por diante. Então, a meu ver, essa é uma expressão, a gente vai ter isso ao longo das próximas décadas, porque é uma forma que essa hegemonia capitalista tem de tentar sobreviver na marra, vamos dizer assim, para utilizar um termo de fácil acesso. E você acha que o surgimento, quer dizer, não o surgimento, mas a ascensão da extrema-direita também tem a ver com as falhas do neoliberalismo? E por que eu digo isso? Eu tive uma conversa esses dias com o Pedro Serrano, que é um grande advogado, um grande amigo, e ele é um grande estudioso da França, né? Ele toda hora está lá. E ele analisou uma coisa muito interessante. Na França, quem traz pautas trabalhistas, de 13º, de férias remuneradas, é a extrema-direita. Esse centro, Macron, centro-direita, neoliberal, ele não está apresentando soluções para a crise do neoliberalismo. E a extrema-direita está, de certa forma, pegando esse proletariado, dizendo, olha, nós que somos defensores do 13º, dos direitos trabalhistas, disso, aquilo. E aí ele falou o seguinte: a nossa sorte é que a direita latino-americana é uma direita neoliberal, é uma direita subserviente aos interesses internacionais. A nossa elite é uma elite ignorante, é uma elite racista, é uma elite inculta e é uma elite que não tem identidade nacional. Você pergunta para o cara, eu sou alemão, eu sou italiano, sabe? Eles não têm essa noção. Enquanto que a elite do mundo desenvolvido, eles têm um componente de patriotismo, pelo menos, né? E aí ele trouxe isso, e eu quero ouvi-lo, porque eu achei isso muito interessante quando ele falou que se nós tivéssemos uma direita que tivesse esse componente da extrema-direita europeia, francesa, que traz esses componentes, que inclusive o nazismo trazia também, que é um assunto delicado, mas o partido nazista, ele dizia que era o salvador do homem médio, do povo e tal, e trazia essas pautas de cunho trabalhista. E aí o professor disse que a nossa sorte, que a nossa direita, ela é neoliberal. Você acha que essa ascensão da extrema-direita no mundo e no Brasil tem a ver com essa falta de resposta por parte da direita liberal aos problemas reais das pessoas? Eu acho que sim, Léo. É novidade isso para mim, o que você está me dizendo da extrema-direita francesa. Eu não conheço o jogo sociopolítico francês e, tradicionalmente, a extrema-direita representa essa parcela do capital que não está interessado em emancipação popular. Não está interessado em defender... Você pode ter algum nível de populismo no âmbito discursivo, é outra coisa. Efetivamente, batalhar por direitos da classe trabalhadora nunca fez parte da agenda da ultradireita. Seguramente, não sei na França, por exemplo, que você está me dizendo que o Serrano aí disse que talvez isso seja diferente. O que eu sinto, e aí endereçando a tua provocação, que é muito boa de uma forma mais direta, é o seguinte: esse modelo de beber 20 litros de água por dia, ou seja, de ter um modelo de sociabilidade que se pauta num princípio universal da concorrência e, consequentemente, da desigualdade, como primeiro organizador da vida social, gera todas as sortes de carência. Então você tem partidos que se identificam em diferentes pontos do espectro político-ideológico que podem aproveitar isso. Entende? É óbvio. É óbvio que se você tem um modelo de sociabilidade que vai concentrar
a riqueza na mão sei lá, no caso brasileiro, por exemplo, você tem hoje 300 bilionários, tá? Você deve ter 150, algo em torno de 150 mil milionários. E você tem entre 15 e 20 milhões de pessoas que estão na classe média, que ganham entre 9 e 40 pau por mês. Grosso modo, tudo isso que eu tô te colocando só pra gente colocar em perspectiva, tá? O restante da população, ou seja, 180 milhões de pessoas, tem que viver com no máximo 2, 3 pau por mês. 180 milhões. E daí para pior. Você tem gente que... Você tem 20 milhões, 25 milhões de pessoas, por exemplo, que não tem renda absoluta. Ou você tem 60 mil pessoas em situação... morando nas ruas hoje em São Paulo, entende? É óbvio que em termos sociopolíticos isso abre portas em todas as direções. As pessoas estão com fome, elas estão em situação de fragilidade, elas não têm como se desenvolver no sentido de dar um rumo para a própria vida e falar, eu vou ser jornalista, aí eu vou lá na Jovem Pan, aí eu treto na Jovem Pan, aí eu vou abrir depois o blog, o Quarto Poder, eu vou escrever livros. Você não tem recurso para fazer porra nenhuma, cara. Você não tem formação, você não tem comida, você não tem saneamento básico, você não tem água potável, não tem nada. Então, isso cria um campo muito fértil para partidos de extrema-direita? Sim. Mas também cria um campo muito fértil para partidos de esquerda, para partidos de... Enfim, para qualquer um que eventualmente enderece essas questões que, a meu ver, a extrema-direita talvez faça. Eu precisaria estudar melhor esse caso francês, mas meramente no nível discursivo. Então você acha que é discursivo? Isso é interessante. Eu também tenho essa avaliação. Cara, você precisaria pegar, para ter um dado empírico mais sólido nessa discussão, para a gente não ficar na mera especulação, você precisaria ver quem são os candidatos da extrema-direita, por exemplo, alinhados a Le Pen. Quem são os parlamentares? E como é que votaram esses parlamentares ao longo dos últimos 20 anos, por exemplo, no que diz respeito a pautas emancipatórias, no que diz respeito a 13º, no que diz respeito a direitos, no que diz respeito à regulamentação de carga de trabalho, enfim. Para fazer uma pesquisa séria nesse sentido, você precisaria elencar quais pautas estão alinhadas com os interesses da classe trabalhadora e como é que esses parlamentares da extrema-direita... Exato. Votaram, especialmente. Votaram efetivamente, porque se posicionar no microfone é uma coisa. Eu venho aqui no Quarto Poder, faço todo um discurso bonito, chego lá na Assembleia, caso eu fosse um deputado estadual, vou lá na Alesp e pum! Acabou, voto contra. Mas, você estava conversando com o Grandini até agora? Sim, mas... interessa. Isso aí é papo de quem quer ganhar voto. Quem quer seduzir eleitores, entende? Agora, efetivamente, eu não sei. O Serrano é um craque, o cara é um intelectual. Se ele está dizendo, muito provavelmente tem fundamento. É que eu achei interessante. E também pode ser algo específico francês também, né? Não Exatamente. sei agora. Exatamente. E eu concordo com ele quando ele diz que, por exemplo, a nossa direita, a direita liberal já, a extrema-direita mais ainda, Grandini, é uma galera muito chucra, irmão. Uma galera... E que a gente... O agro, especialmente. Especialmente. Né? Mas todas essas figuras aí com as quais eu e você interagimos, entendeu, meu? Uma galera muito rasa, Grandini. É um cara que leu 2, 3 Jardins das Aflições ou qualquer outra groselha do astrólogo lá e acha que, suprassumo da cultura e da eloquência. Falar bem. Veja, Léo, tem uma diferença entre intelectualidade e intelectualismo. Para os efeitos semânticos que eu estou propondo aqui para você. Intelectualismo é esse verniz. Que quer dizer, você fala bem, você se articula bem, você é um cara articulado, você sabe citar autores, você tem um discurso bem organizado e fala bem. Isso é intelectualismo. Intelectualidade é outra coisa, cara. A intelectualidade significa achar respostas práticas para questões que são efetivas. Seja, por exemplo, no âmbito da engenharia, da física ou da ciência social. Você entende? Você tem uma mesa que tá bamba,
A intelectualidade vai te achar uma solução para essa mesa parar de tremer. O intelectualismo vai ficar tergiversando por que a mesa está bamba e sem jamais achar uma resposta prática para a mesa parar de tremer enquanto a gente conversa. Você entende o que eu estou te propondo? Uhum. Essa galera da extrema-direita nacional, eles sofrem de um intelectualismo agudo. É gente que sabe se vestir bem, que usa o lencinho na camisa do terno, que passa gominha no cabelo, que vai em restaurante caro, tá entendendo? Uhum. Que tem sem número de livros publicados, mas que ficam girando ao redor do mesmo tema. Não, do conservadorismo. Interessante você ter dito isso. É assim, desculpa interromper, Imagina mas só... que- Porque livro também, você escrever, ele não te faz também um gênio, Nada, né? pra nada. Porque eu lembro que o Constantino ele evocava isso o tempo todo, né? Eu tenho tantos best-sellers. Qualquer idiota, desculpa, assim, mas um idiota qualquer pode escrever um livro. Totalmente. Isso não é... Mein Kampf, tá entendendo, mano? Não é método, interessante isso aí. Exato. Não, publicar livro, o Olavo de Carvalho tem um monte de livro publicado. Não presta pra nada. Você tem um monte de best-seller aí. Eu não sei se eu quero atacar essas pessoas, mas infodere-se. Manja. Seja foda. Tipo, esse é o livro, cara. Esse é o livro do cara. Mas eu sou um best-seller. Eu sei que você é um best-seller, mas, cara, estar alinhado com uma sociedade doente e limítrofe não é sinal de que você tá promovendo efetivamente nada de bom. Entende? Hitler foi capa da Times em 1937, cara. Isso não é parâmetro pra absolutamente nada. Então, mas é porque eu sou autor de vários livros. Sim, mas seu livro é uma porcaria, irmão. Uma porcaria. Figuras, por exemplo, como o Constantino, o cara gira ao redor do mesmo tema. Do anticomunismo, que os vermelhos, que os petistas, que o filhinho dele não vai ser petista porque ele ensina o filhinho dele a não roubar o óculos. Entende, cara? Então é óbvio que esse cara... Qual o argumento que ele tem mais sólido? Não tem, Grandini. Tipo assim, é pra pegar incauto, vendedor de fumaça pra pegar incauto. Que tem, sobretudo hoje no Brasil, esse é um legado muito forte do bolsonarismo, Léo. O bolsonarismo, ele fundiu os símbolos nacionais com o dogma religioso. Sobretudo o que diz respeito aos dogmas neopentecostais, tá? E muita gente me diz, pô, Calejão, mas você está criticando os evangélicos? Não, eu estou criticando o dogma religioso no cerne da vida sociopolítica do país. Isso para mim é um problema. Do mesmo jeito que eu critico a Igreja Católica, considerando a forma como ela foi um pilar estrutural da invasão europeia nas Américas. Tá? Do mesmo jeito. Qualquer dogma religioso, de qualquer religião, de qualquer doutrina, que seja utilizado para a organização da vida sociopolítica do país, a meu ver, é um problema grave. O que o bolsonarismo faz é utilizar os símbolos nacionais, a bandeira, a camisa da CBF, o discurso de pátria, enfim, diferentes símbolos que remetem à nacionalidade e funde com o dogma religioso. Surge uma expressão do nacionalismo cristão. Enfim, não sei se a gente tem termo melhor para isso, mas surge o nacionalismo cristão. Outro legado tenebroso, que não começa no bolsonarismo, mas que foi agudizado pelo bolsonarismo, é o anticomunismo. O anticomunismo vem sendo trabalhado há 100 anos, Grandini. Há 100 anos. Você tem, por exemplo, o Estado Novo, em 37, o Plano Cohen. C-O-H-E-N. Pesquisem as pessoas que nos assistem nesse momento. Plano Cohen. Era essa falácia de que os comunistas vão dominar o mundo, então a gente precisa tomar conta da situação. 37, Getúlio Vargas. 10 anos depois, em 47, você tem a doutrina Truman nos Estados Unidos, que o Henry Truman diz que o objetivo agora é combater o avanço comunista no mundo. E aí começa toda essa produção de Top Gun, que tem o Top Gun 2 hoje, até hoje tá aí essa pataquada, e que a pequena burguesia e a alta burguesia também, mas sobretudo a pequena burguesia brasileira, se derrete. Que filmaço! Nossa, o Tom Cruise é muito sexy. Seu primo, pô. Seu primo grava lá. Cara. Não por acaso, você é parecido com o Tom Cruise. Entende? Uhum. Porque é a referência, meu irmão. É o Tom Cruise, é o Brad Pitt.
Quem é que mais tem moral no mundo? O sonho do brasileiro médio é ganhar o Grammy. É ter destaque na mídia hollywoodiana. Entende? Então é óbvio que o que quer que seja... É óbvio que você vai ter a invasão do Capitólio em janeiro de 21. Isso vai acontecer 2 anos depois, em 23, no Brasil. Isso vem sendo trabalhado, o medo dos vermelhos, o anticomunismo, faz um século. O antipetismo é a expressão contemporânea desse anticomunismo. Aí você pega uns palhaços desse, que usa terninho, que sabe falar bem, que são eloquentes, que sofrem de um intelectualismo brutal, que efetivamente não tem resposta para nada, no que diz respeito. Você tem uma sociedade que está uma série de problemas. O teu trabalho contribui para resolver algum desses problemas? A mesa tá bamba, mano. Você tem alguma resposta para que a mesa não fique estável? Não. Agora, tem uma série de coisas que estão incutidas no inconsciente coletivo da nação, sobretudo no que diz respeito ao nacionalismo cristão e anticomunismo. Então é por aí que eu vou vender livro, eu vou vender curso, eu vou ficar organizando pautas morais que dão conta de como o mundo está perdido, porque eu tenho questões de gênero, entende? E ficam se valendo desse tipo de narrativa que está pré-concebida no imaginário coletivo para vender livro, para vender curso, para se consolidar como comunicador, para ter audiência. É esse tipo de coisa, cara. Interessante isso, porque eu também foi objeto de assunto desse café que a gente teve, eu e o Pedro. E é interessante ver que é uma elite raçaquera, né, como diz o Vila, mas é uma elite, sobretudo, que ela não admite qualquer tipo, não é nem de reforma, não é uma esquerda reformista, porque o PT não chega nem a ser reformista, mas é um partido que presta uma política de conciliação de classes e concede algumas melhorias na vida das pessoas, assim, melhorias. Pô, tô com fome, tô aqui, ó, mata sua fome. São concessões. E isso a elite não consegue suportar. A nossa elite não consegue suportar. E aí eu vejo que existem elites nacionais de outros países, como a Suécia, a Noruega, que elas permitem certos avanços sociais. Então eu também vejo um pouco desse papel da elite. Porque se ter elite é inerente ao capitalismo, então que tivéssemos uma elite mais culta, né? Uma elite mais consciente, uma elite com identidade nacional, né? E a gente não tem nada disso. É o pior. Eu digo que a elite brasileira, a elite latino-americana, é a pior do mundo. E aí é interessante ver isso, porque eu parei para pensar também, né? Que ela não permite essas concessões. E aí entra a minha pergunta. Me parece que a elite não está disposta a abrir mão de nada, mas o PT abre mão de muita coisa. Você não acha que no momento em que nós estamos, com essa crise do capitalismo, com o recall político, talvez não fosse a hora da esquerda política institucional brasileira radicalizar no discurso e não abrir tantas concessões para a centro-direita, para o empresariado? Em que momento que tem que haver essa radicalização do discurso, né? A luta de classe é inerente, mas em que momento que isso tem que acontecer? Você não acha que o PT cede mais que a esquerda brasileira cede demais? Não acho, Léo, porque, veja, tem uma questão aí que existe a materialidade histórica e as condições objetivas não permitem. Se você radicalizar, foi o que a Dilma fez, por exemplo, você vai cair. Então é um jogo... E isso não me agrada, tá? Eu evidentemente, gostaria de promover um processo de transformação social incisivo. Efetivamente transformador. No qual a classe trabalhadora tivesse acesso a efetivamente tudo que ela produz. Tivesse condição de se desenvolver plenamente, de que você não tivesse mais criança passando fome na rua, de que você tivesse todo mundo, no mínimo, com condição de comer, vestir, se morar bem. Agora, as condições objetivas como elas estão estabelecidas, objetivas e subjetivas também, não permitem que isso seja feito. Então, é um jogo absurdamente complicado,
Se você é um partido de centro-esquerda, que é assim que eu vejo o Partido dos Trabalhadores, assume o poder, você tem que saber jogar, cara. Tem que saber jogar, infelizmente. A despeito disso, não me agrada nem um pouco. Agora, tem várias coisas que eu quero te dizer, considerando a tua fala, que, de novo, é muito boa. Eu não gosto do termo elite, e eu vou te explicar por quê. O termo elite... Veja, disposições semânticas são importantes porque a forma como você organiza a linguagem, dialeticamente, a linguagem ela se organiza por conta da materialidade factual, mas ela também organiza essa materialidade factual. Dialeticamente, essas coisas interagem, entendeu? A afeta B e B afeta A mutuamente. Quando você diz elite, a gente diz elite, isso dá a impressão que existe uma certa dimensão meritocrática aí. Que essas pessoas são mais inteligentes ou que elas são mais esforçadas, em alguma medida elas são mais aptas a ocuparem as primeiras posições da sociedade do capital. O que não é verdade. Você citou muito adequadamente que eu sou marxista. As ideias do campo marxiano, Marx, no primeiro volume do Capital, no 24º capítulo, ele te dá conta do que ele chama de acumulação primitiva. A acumulação primitiva é um processo, segundo as ideias do campo marxiano, quando houve a transição do feudalismo para o capitalismo, você tinha toda uma camada da população que vivia de plantar, cultivar a terra, para extrair dali a sua subsistência, e que foi expropriada. Essas pessoas foram usurpadas, tá? Principalmente pela própria parcela burguesa que conduzia o processo revolucionário naquela ocasião de contestar a aristocracia, de combater a monarquia da época. O que isso faz é gerar um processo que, ao longo dos últimos 200 anos, organizou as coisas como elas estão organizadas hoje. Então, é óbvio que, não por acaso, você tem a infinita maioria das pessoas que têm condições de fazer uma faculdade, de se firmar numa posição que requer estudo e tal, são brancas, homens, via de regra, não única e exclusivamente, mas reflete esse modelo que Marx classifica como acumulação primitiva. Tá? Quando a gente diz elite, isso omite tudo isso. No meu quarto livro eu argumento que o termo classes favorecidas é muito mais adequado do que elites. Porque é efetivamente o que essas pessoas são, Grandini. Essas pessoas, quando eu digo, somos nós, tá? Também. Eu tenho ascendência europeia. Calejón é espanhol, meu sobrenome. Então é óbvio que o César Calejón, eu venho de uma família de classe média baixa, mas eu estudei a minha vida inteira em colégio particular, nunca nem cheguei perto de passar fome, sempre tive o que usar, sempre tive acesso a todo tipo de infraestrutura civil. E, olha, se você não fizer nenhuma grande besteira na tua vida, meu filho, tá aqui. Você vai fazer a universidade, você vai estudar, você tá encaminhado. Entende? É óbvio que se você pegar um brasileiro, sobretudo negro, que nasceu numa comunidade empobrecida, o mesmo esforço que eu fiz, se ele fizer esse mesmo tanto de esforço, os resultados vão ser radicalmente distintos para ele. Porque você tem toda uma organização histórica e cultural que me favorece em detrimento dessa parcela da população. Isso quer dizer que eu sou a elite? Não. Quer dizer que eu sou a classe favorecida do jogo. É radicalmente diferente. Faz toda a diferença nesse sentido. Entende? Perfeito. Agora, essa classe a favorecida brasileira, e é aí a tua provocação, é muito vira-lata, Léo. Muito vira-lata. A diferença é que se você pegar as classes favorecidas europeias ou estadunidense, eles advogam em causa própria.
Eles defendem os seus processos, as suas culturas, as respectivas culturas, etc. e tal. O brasileiro, as classes favorecidas brasileiras defendem a cultura desses povos também. O bacana é falar inglês, é falar francês. Passe, por exemplo, nas ruas dos bairros mais abastados das nossas capitais e veja os nomes dos prédios. É tudo McKinsey, entendeu? Legrand ou não sei o que em francês. Você não tem nome que remeta, por exemplo, à cultura cearense. Entendeu? A cultura baiana. Não tem. Porque o chique pra essa gente é ir pra Nova York, irmão. É ir fazer compra em Miami. É viajar na Europa. Isso é que é mais triste. Então, é óbvio que isso é um problema ainda maior, porque as nossas classes abastadas defendem os interesses das classes abastadas externas, além de tudo. Entende? Não sei se eu Não, perfeito. Não, aí divaguei. a gente tá divagando. Eu divago demais. Porque eu tenho uns insights nesse sentido também, né? Que inclusive eu já escrevi sobre isso. Que me parece que a luta de classes no mundo desenvolvido, na Europa, nos Estados Unidos da América, no Canadá, ela de fato ela é dicotômica. Existe a classe proletária e a burguesia. Só que me parece que no mundo desenvolvido existem essas três camadas, né? Existem os interesses internacionais, existe a burguesia nacional e existe o povo, né? Existe a classe proletária. E me parece que se de repente nós tivéssemos uma burguesia nacional que tivesse identidade nacional, nós poderíamos instantaneamente, contra o imperialismo e contra o capital estrangeiro, ter uma aliança, eventualmente, do proletariado com a burguesia nacional em detrimento do capital estrangeiro. Só que isso não acontece, porque a nossa burguesia ela é vira-lata e subserviente aos interesses estrangeiros. Entende? Entendo totalmente, mas tem uma questão aqui que eu quero te trazer, que eu exploro nesse meu quarto livro, que é o seguinte, cara. Nesse 7º capítulo chama Esfarrapados, esse quarto livro. Eu te dou conta que é o seguinte: o superdesenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção geraram uma abundância mercadológica sem precedente na história da humanidade. Tá? O que isso faz? Veja, em ciências sociais, quando a gente conversa, geralmente as pessoas falam o povo ou a burguesia, ou como se fossem conceitos que expressam parcelas homogêneas da população. E não é o caso. Você não tem o povo como sendo uma parcela homogênea da população que tem coesão, sobretudo coesão, mas unidade, gostos. Não existe um povo de forma homogênea, mesmo quando você fala em classe trabalhadora, tá? Por que eu estou te dizendo isso, cara? Nesse quarto trabalho, eu te digo que, em virtude do superdesenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção, algo, por exemplo, que Engels e Marx não viveram para presenciar. Engels e Marx, e o que eu vou te dizer aqui é uma das conclusões centrais desse meu próximo livro. Eles te dão conta de uma luta de classes que a gente pode chamar que é tradicional. Por quê? Eles estavam observando a Inglaterra do século XIX, no qual, fundamentalmente, você tinha os industriais e os trabalhadores. E se você era um industrial, a tua luta era para manter os teus privilégios e para extrair quanto mais valia você pudesse da classe trabalhadora. Se você era um trabalhador, o teu objetivo era ter o mínimo e brigar para as condições minimamente mais humanas, tá? De sobrevivência. Naquela ocasião, isso significava talvez ter botas, ter uma sela pro teu cavalo, ter um teto sobre a tua cabeça e ter o que comer. É isso. Você não estava preocupado em que tipo de cavalo você ia ter, em que tipo de sela, se você tem o Reebok ou o Nike, e dependendo do tênis que você tem, você vai ter acesso à cocota da tua quebrada, que vai te dar mais ou menos mole, considerando se você tem uma moto, ou se você tem um carro, ou se você tem moto X, moto Y ou moto Z. Entende? Ao longo do século XX, o desenvolvimento dessas forças superprodutivas, dos meios de produção, e essa riqueza mercadológica que segue,
agudiza o elitismo histórico-cultural para níveis sem precedentes. Você passa a ter, com base no tipo de café que você consome, com base no tipo de restaurante que você vai, com base no tipo de terno que você usa, relações sociais que se determinam com base nessa amplitude mercadológica. Você entende o que eu estou te dizendo? Sim. Para muito além da luta de classes, para a tradicional luta de classes, o que isso produz é uma luta dentro das próprias classes. Você passa a ter motoboy brigando com motoboy, cara, porque o cara quer ter o tênis Nike para pegar a cocota tal, ele quer ter uma moto tal, que é vista como uma moto cabulosa. Você passa a ter advogado brigando com advogado, porque eu quero ter o terno Armani, sei lá, não sei as marcas de boy, mas entendeu o que eu tô te dizendo? O terno X ou o terno Y, porque eu preciso ir no restaurante no Cantalupe ou no Figueira Rubaiá, dependendo de onde eu levar o meu possível cliente, isso me dá uma... Entende? As relações sociais passam a se organizar de uma forma tão elitista que você cria disputas dentro das próprias classes. Apesar da luta entre as classes continuar existindo, você tem luta dentro das próprias classes. Na burguesia, inclusive, né? Agora, exatamente. O Lema e o BTG é um exemplo. Né? Ótimo exemplo. Exatamente. É isso aí. Então você tem um estado de luta de todos contra todos, que curiosamente é o que Thomas Hobbes, utilizava para descrever o que seria o estado da natureza que seria praticado pelo homem primitivo, selvagem. E que, em tese, o século do iluminismo, das luzes, seria capaz de trazer um aspecto de racionalidade e transformar isso. A meu ver, é o oposto. Hoje a gente vive a despeito de todo o desenvolvimento tecnológico, etc. e tal, a gente vive um estado de conflito e de guerra de todos contra todos que lembra muito mais o que Hobbes estava dizendo aí quando ele diz do estado da natureza, Thomas Hobbes. O que isso faz é impedir, Grandini, a unidade das classes trabalhadoras. Porque as diferentes classes trabalhadoras estão o tempo todo ocupado, tendo que sobreviver e competindo entre si. Não resta. Não resta espaço para se instruir intelectualmente, não resta espaço para contestar o que está posto. Você não tem coesão no sentido de utilizar a tua força e o que seria a tua prevalência numérica. É por isso que você tem 350 bilionários, que você tem 150 mil milionários que comandam a estrutura de 213 milhões de pessoas. Mas como é que essas pessoas se submetem a essas resoluções? Precisamente por esse tipo de coisa, porque senão... Entendeu? É óbvio que você tem um quê de coerção com base no uso da força, sim, mas a ampla estratégia utilizada é a sedução, cara. É incutir nessas pessoas desejos que as levem deliberadamente a se comportar de determinada maneira. É o que o Freire dizia, né? O oprimido ter o sonho de ser o opressor, né? Esse é um fundamento. Eu utilizo, por exemplo, o conceito de educação libertadora do Freire nesse quarto livro. Eu utilizo 4 autores como pilares fundamentais do Esfarrapados: Marx, Freire, Boaventura de Souza Santos e Vygotsky, quando ele fala do enfoque histórico-cultural. É exatamente isso, cara. Mas é um clichê da esquerda citar Paulo Freire. É óbvio que é um clichê. O cara é um gênio, malandro. Você tá entendendo? O cara é um gênio. Tudo o que ele preconizou e tudo o que ele disse que, olha, funciona assim, bate. Então é um clichê da física citar Isaac Newton. É óbvio que é um clichê da física. O cara é um gênio. O cara sintetizou as leis do movimento, mano. O cara sintetizou o raciocínio da inércia. Como é que você vai ignorar esse cara? É um clichê citar Einstein, a teoria geral da relatividade. Óbvio, 100 e tantos anos depois, os caras estão comprovando que o tiozinho disse é fato. Como é que você vai... Mesma coisa para Paulo Freire. É um dos maiores pensadores da história. Entende? E me parece um pouco estratégico também dos aparatos da burguesia de criar também essa série de outras divisões para além da classe, né?
porque aí existem outros assuntos. Então, cristãos e ateus, homens, mulheres, isso, aquilo. E aí cria uma série de outras divisões, né? Para além da classe. Seguramente, cara. E isso, a meu ver, não foi criado pela burguesia. Isso é relativo à própria diversidade humana. Entende? Os seres humanos são criaturas, primeiro, sociais, que se desenvolvem em ambientes históricos e culturais. Segundo, somos criaturas absurdamente diversas. Eu e você, por exemplo, estamos no mesmo ponto do espectro político-ideológico. Agora, se a gente continuar conversando por horas, você vai ver muito prontamente que vai surgir divergência, que você gosta de pizza de anchova e eu gosto de pizza de calabresa, que você está mais inclinado ao budismo e eu estou mais inclinado ao que quer que seja. Entende? Sim. Somos criaturas absurdamente diversas. O que, a meu ver, acontece, sobretudo ao longo do século XX, é que a sociedade do capital usa a diversidade humana para se perpetuar, para estimular o que eu chamo de elitismo histórico e cultural. E por que para mim, esse termo, elitismo histórico-cultural, ele é tão adequado e traz e ele é oportuno? Porque ele traz uma dimensão de síntese importante. Eu não quero participar de debate meramente nominalista, Grandini, entende? Para dizer, o fulano cunhou determinado termo. Não me interessa isso, honestamente. Eu não venho no curso nenhum, eu não sou professor acadêmico, não tenho nada disso. A minha parada é promover pensamento crítico e emancipação popular. Não necessariamente preciso ser eu, o autor que está lá colocando isso, tá? Agora, para mim, isso é importante porque ele tem uma utilidade prática de síntese e ele reflete uma materialidade factual de como as coisas estão organizadas. Aí, a meu ver, e traz em si uma possibilidade transformadora. Hoje, quando você pega... Esse é outro argumento que eu trago nesse livro. Se você quiser, a gente marca até outro. Enquanto eu te trago o livro e a gente fala... Não, eu quero mais falar mais sobre o seu livro novo, inclusive. Né? É que hoje o nosso tempo tá... E eu te trago o livro de presente. Mas, cara, veja. Quando você tem uma sociedade que se organiza com base na competição o tempo todo, categorias de distinção são fundamentais. É óbvio que você diga o Grandini é inferior ao superior ao César por causa disso e daquilo. O que quer que seja. A cor da tua pele, a tua identidade sexual, a tua idade. Você viu que quando eu falei da tua idade, você dá uma risada como quem diz, eu realmente sou novo e tal. Sim. Porque com certeza isso é utilizado para te atacar. Muito. Na Jovem Pan era o maior argumento. Tá entendendo? Agora, a recíproca também é verdadeira. O etarismo corta pros dois lados. O cara é muito velho ou o cara é muito novo. Não me interessa me saber se o cara tem 25 anos ou 80. Eu tô focado no conteúdo que o cara tá discutindo comigo. Sim. Pouco importa a idade do cara. Se ele tem 80 anos e o conteúdo é absolutamente pertinente, entende? Hoje, essas distinções, o racismo continua sendo a principal delas. Sobretudo o racismo com base na cor da pele, que tem o legado histórico-cultural da invasão europeia nas Américas. Então você tem o racismo científico, o racismo racial, que é esse mais brutal do século XIX, o racismo científico, que é típico do século XX, que tentava te explicar através de pseudociências, frenologia e tal, por exemplo, que brancos eram superiores, e o racismo cultural, que hoje já passa, em ampla medida, transcende essas duas dimensões anteriores, mas continua utilizando a cor da pele como um parâmetro fundamental de segregação. Não, interessante você ter trazido essa questão de que muitas vezes a burguesia ela se utiliza dessas pautas identitárias, da diversidade inerente da sociedade, para poder normalmente criar cortinas de fumaça para alguns problemas reais, para outros problemas. Não que não sejam reais, não é isso que eu quis dizer, mas para outros problemas de ordem financeira, de ordem social, de ordem econômica, né? Que eu acho que está muito atrelado, e aí a gente importa muita coisa americanos, né? Que é algo que surgiu nos democratas,
Porque, na essência, tudo bem, tem uma mudança ou outra, mas os objetivos e a política econômica dos republicanos e democratas, a essência é a mesma. Mesma. É a mesma. A política externa é fundamentalmente a mesma. A mesma. É. E aí criou-se... Qual que é a distinção? As pautas identitárias. Então, Ah. quer dizer, a gente defende o casamento LGBTQIA+. Eles são contra. Ah. A gente defende a descriminação do aborto, do consumo de drogas hoje ilícitas. Eles não. Então, essas pautas identitárias, elas viraram uma cortina de fumaça para... Não que não sejam importantes, mais uma vez, mas virou uma cortina de fumaça para aqueles que querem permanecer. Então, você vê, a Apple... porque... A Zara faz uma série de atrocidades, responde uma série de processos de ordem trabalhista, uma série de coisas. Mas não, no Dia Internacional do LGBTQIA+, ela coloca a bandeira LGBTQIA+. Então, me parece que também são aparatos criados, né, por parte da burguesia para poder desvincular essas pautas identitárias do problema real, que é o capitalismo. Isso é interessante. As pautas identitárias, elas não estão desvinculadas do capitalismo, da questão central do capital, né? Não, em absoluto. Elas são fruto desse modelo de sociabilidade que é organizado pela sociedade do capital. Agora, tem uma diferença entre representatividade estética e cultural, que é isso que você está propondo. Representatividade estética e cultural não endereça o problema estrutural de como o poder é efetivamente ministrado na nossa sociedade. Entende? Então, trazendo para o âmbito prático, é importante que existam apresentadores negros na bancada do Jornal Nacional? É importante. É importante que existam atrizes e atores negros nas novelas da Globo? É importante. Mas isso é representatividade estética e cultural. A favela não venceu por causa disso. A favela continua sendo a favela. Você pode ter um ator que sai da favela e é muito talentoso e ascende às primeiras estruturas da sociedade do capital, e isso não significa em absoluto que a favela venceu. Com frequência você tem, por exemplo, hoje, músicos que ascendem com discursos e letras emancipatórias e em seguida passa a fazer propaganda para banco. Ah, o cara não pode? Pode. Você pode. Mas você virou parte do problema. Ah, eu não posso dirigir um Porsche Cayenne? Pode. Mas você virou parte do problema. E a representatividade estética cultural, que é através disso que o teu trabalho está sendo efetivado, não resolve a questão de forma mais ampla. Ela promove discussão, ela serve por uma série de coisas. Agora, não basta ter negros na bancada do Jornal Nacional. Você precisa ter negros, indígenas e mulheres que são donos de emissoras como a Globo. Essa é a diferença fundamental entre representatividade estética e cultural e poder de fato. Não basta ter atrizes negras nas novelas. Você precisa ter gente negra que escreve o roteiro das novelas. Que são as pessoas que são donas de empresas que pagam a propaganda, a produção, tudo que abrange esse ecossistema, entende? Sim. Agora, de muitas maneiras, cara, para encerrar minha fala nesse ponto, essas categorias todas são muito difusas hoje, Grandini. Você não tem só a cor da pele. Você tem condição socioeconômica, você tem a altura, o fenótipo, você tem a identidade sexual, você tem o gênero da pessoa. Tudo hoje é utilizado como categoria de distinção, entende? Uhum. Quando eu te digo elitismo histórico e cultural, é qualquer uma dessas categorias que se preste à distinção de seres humanos. Então, a gordofobia, a misoginia, a LGBTQIA+, fobia, o etarismo. Tudo isso, entende? São elitismos históricos e culturais. E isso está absurdamente atrelado ao modo de sociabilidade produzido por esse regime capitalista, sem dúvida. Não, perfeito, César. Assim, já encaminhando para o final, que deu 3h30 aqui, eu sei que você tem um outro Obrigado, compromisso. querido. Pô, é um prazer, cara. Não, eu só quero saber quando que vai lançar agora o seu livro e onde a gente pode encontrar os outros. Cara, os três primeiros, o Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI é da editora Cotter, Tá. Kotter.
Tá. Tudo, acho que é mais fácil deixar assim. Todos os livros estão disponíveis na bio no meu Instagram. Então Perfeito. é só entrar ali, tem um linkzinho, você clica, Linktree, ele vai te direcionar para qual livro você quer. Você clica em cima do nome do livro, compra, eles entregam em casa. Então é a Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI, Tá. que sai agora, que saiu, perdão, pela Cotter em 2019. O Tempestade Perfeita, no qual eu avalio essa a junção tão nefasta e deletéria para a vida social do país entre o bolsonarismo e a Covid-19. O terceiro, que é o Sobre Perdas e Danos. E o quarto, que é esse Esfarrapados, que vai sair pela editora Record agora. A pré-venda vai começar agora até o fim de fevereiro. Até o fim de fevereiro. César, obrigado. Ô, meu irmão, eu que te você é agradeço. brilhante. Obrigado, querido. Você é um dos caras, assim, sem... Que eu não falo nada pra puxar o saco, mas você é um dos caras mais brilhantes que eu conheço. Pô, obrigado. Ia falar que passar pela Jovem Pan, mas aí não é muito difícil. Eu não sei se é um elogio. Eu não sei se é um elogio. Então, eu não quis, né? Já que eu tô elogiando, eu não vou estender por aí. Mas obrigado. E volto sempre. E vou cobrar meu livro, viu? Vou cobrar. Não, sem dúvida, Vou irmão. cobrar. Tamo junto, cara. Toda vez que você me convidar, eu venho. Tenho certeza que o Quarto Poder vai ser um sucesso. Já é um sucesso enorme e você vai ficar cada vez mais forte. Admiro demais teu trabalho também. E conta comigo, meu irmão. Tamo junto. O que você precisar, vamos junto, que o trabalho é extenso, Léo. Obrigado, irmão. Vamos pra luta. É isso. Obrigado, César. Obrigado da visão. Obrigado você aí atrás da telinha. E agora, semana que vem, a gente volta quarta-feira à tarde também com o nosso próximo convidado, que eu vou deixar um pouco mais de surpresa. Tá bom, gente? Um beijão, um abração. Fiquem com Deus. Falou.